Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. Eu separei alguns acontecimentos de toda a minha trajetória para dividir um pouco com vocês desses acontecimentos, dessas passagens que foram tão importantes, tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal, o desenvolvimento pessoal, né? Eu sou Vivian Kerle, eu sou nutricionista. Eu nasci na cidade de Floresta, Pernambuco. Eu sou nordestina, raiz, com muito orgulho. Adoro a cultura nordestina. E eu tive uma infância muito feliz. A minha vida sempre foi muito movida a mudanças, a movimentos. E essas mudanças e esses movimentos já começaram ali desde a infância, quando houve a necessidade da minha família de se mudar para uma cidade chamada Paulo Afonso da Bahia, Paulo Afonso na Bahia. E aí, em Paulo Afonso eu vivi toda a minha infância, eu fui muito feliz em Paulo Afonso, mas foi muito presente também a escassez, né? A escassez financeira, a escassez de alimentos. Mas eu tive uma infância muito feliz e é onde começou toda a minha história voltada para os estudos. Sempre fui uma menina desde criança que gostava de ler, que me interessava por estudar, que me cobrava. Eu sou virginiana, né? Então, toda essa questão de cobrança já começou ali a partir da infância. Eu não me permitia tirar uma nota 9. Eu sofria com isso, então eu sempre tive muito apego a estudos, a estudar. E tive também nessa infância um, um certo destaque das escolas que eu passei, né? Sempre fui aluna de escola pública, mas eu fui uma pessoa muito feliz, uma criança muito feliz em Paulo Afonso. E mais uma vez, houve uma movimentação com a realidade, a necessidade ali dos meus pais a retornarem à floresta. Em Floresta eu comecei a viver a minha adolescência. Ainda assim, na adolescência, continuei estudando em escolas públicas, né? Sou aluna de escola pública. E em Floresta, Pernambuco, foi quando eu comecei a conhecer outras pessoas, outros ambientes, outro tipo de ensino. E comecei também a me interessar mais por essa área de alimentação. Eu assistia muitos programas voltados para alimentação. Eu ficava muito curiosa para saber como que aquilo funcionava no corpo. Assistia muitos programas de culinária, trocava os desenhos pelos programas de culinária. E mais uma vez, na minha adolescência, ainda assim, a escassez financeira era muito grande, a escassez alimentar era muito grande, mas eu não me via dentro desse ambiente, eu queria sair desse ambiente, porque eu não me via nesse lugar na minha vida adulta. E a única oportunidade que eu tinha de fazer essa mudança era com a educação. Então eu busquei muito estudar e me preparar para a vida. Então comecei a me interessar também por trabalhar ali por volta dos 17 anos. Então comecei a trabalhar, juntar um pouco de dinheiro e quando eu terminei o segundo grau, tomei uma decisão na minha vida. E mais uma vez veio um movimento de mudança na minha vida. O movimento de sair dessa cidade, de buscar outras batalhas, outros sonhos. E eu tinha um sonho muito grande, né? Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe, porque nós morávamos de aluguel e naquele momento a gente sempre estava mudando de casa por questões financeiras, enfim. E eu resolvi morar em Recife. Então, eu tive muito apoio dos meus pais, da minha família, e eu decidi morar em Recife, decidi que eu ia estudar, decidi que eu ia trabalhar, decidi que eu ia fazer faculdade. E juntei o pouco que eu tinha, um colchão, algumas panelas e o pouco dinheiro que eu tinha, e fui para Recife. E aí começou mais uma vez esse movimento de mudança. Eu nunca fui uma pessoa de ficar na zona de conforto, né?
Então, eu adoro sair da zona de conforto, adoro conhecer pessoas novas, adoro ter desafios. Então, sou movida a isso, a desafios. E em Recife era um novo mundo para mim, é um novo ambiente para mim, né? Eu não sabia nem pegar ônibus, eu me perdi várias vezes nas ruas de Recife, buscando o caminho mais próximo para ir a pé para a faculdade, enfim. Estudei, antes de entrar na faculdade, eu fiz um cursinho em Recife, e esse cursinho foi muito importante para mim. Eu fiz o cursinho num dos melhores cursos de pré-vestibular no Recife, chamado Contato, no Colégio Contato. E aí é onde entra também a parte importante das pessoas que fizeram o diferencial e que me ajudaram de alguma forma a chegar até aqui. Então não posso deixar de citar o nome das pessoas que me ajudaram nesse momento. Nesse momento entrou uma figura muito importante na minha vida, que foi uma grande amiga, que nós dividimos apartamentos. O nome dela é Silvia Carla, eu chamo ela de Carla. E essa minha amiga, ela conseguiu uma bolsa para mim no Colégio Contato. E daí eu não pagava, né? Eu era bolsista do Colégio Contato. Não sei como ela conseguiu. Foi um milagre, né? Foi um milagre, mas ela conseguiu. E eu tinha um único objetivo, eu tinha um único compromisso como bolsista do Contato, que era tirar nota 9 em duas matérias que eu era designada, que era português e redação. Então, não podia tirar menos que 9. E nas outras matérias, eu poderia ficar com a nota mediana. Então, mais ou menos era esse acordo que me levou a me dedicar muito aos estudos. E eu passei um período estudando no Colégio Contato. Até que chegou o momento de passar no vestibular, né? Então, eu passei no vestibular, comecei a executar, a fazer o vestibular na cidade do Recife. E aí começou toda a dificuldade financeira, né? As coisas foram piorando, porque na faculdade exige muitas coisas da gente, exigem livros, xerox, almoços, deslocamento, todo um custo de vida no capital, e as coisas da área financeira começaram a ficar bem complicadas, e aí eu resolvi realmente trabalhar. Foi quando eu resolvi fazer dinheiro. Eu precisava fazer dinheiro, se eu não conseguiria comer, eu não conseguiria comer. E por alguns meses, por 3 meses, exatamente 3 meses, eu e essa minha amiga Silvia Carla, que dividia apartamento comigo, nós passamos muitos perrengues alimentares, né? Então era o café da manhã, era um biscoito com Nescau, o almoço e jantar, o miojo, no almoço miojo, no jantar ou miojo ou biscoito com Nescau, porque a gente não tinha geladeira para armazenar ainda naquela época. Então muitas pessoas foram envolvidas nesse movimento, tudo com o intuito de conseguir com que eu me formasse. Consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, tive uma rotina muito puxada, de sair às 6h30 da manhã, entrar na faculdade às 7h30, sair meio-dia, fazer ou estudar para a prova ou fazer os trabalhos, a demanda da faculdade, entre 1h às 2h da tarde, me deslocava para casa, me trocava, tomava um banho e entrava no trabalho às 16 horas. Esse trabalho ficava no Shopping Recife, né? Eu trabalhei numa loja do Shopping Recife e eu saía da loja exatamente 10h30, então chegava em casa por volta das 11, 11h30, e no outro dia começava mais uma rotina novamente. E mesmo percebendo que trabalhando, estudando, ainda assim eu precisava de dinheiro, então eu resolvi complementar minha renda vendendo chocolate de outra amiga que fazia, me entregava e eu fazia essa venda. Resolvi vender bijuterias, então sempre fui me envolvendo ali em fazer dinheiro, porque era a minha necessidade, eu precisava, eu tinha um objetivo um propósito ali, que era me formar. Era me formar, e dentro desse propósito da formatura, era dar uma casa para minha mãe,
Nossa, eu trabalhei tanto para isso. E os anos se passaram, né? Veio a tão sonhada formatura. E dentro desse processo de movimento, mais uma pessoa também foi muito importante, né? Dos meus estágios que eu passei. Comecei a conseguir estágios remunerados, então tinha um, dois. Fiz muitos trabalhos voltados para a área de nutrição para fazer dinheiro como estudante. E uma pessoa também, um grande preceptor, que me ajudou, que me impulsionou e que acreditou em mim. Eu acredito que eu costumo pensar que ele foi uma das pessoas que mais acreditou em mim no meu início. Chama-se Agrício. Agrício, a gente precisa se ver. Agrício Braz foi um grande preceptor de estágio para mim. E ele chegou até a financiar alguns cursos para que eu pudesse fazer, para que eu pudesse melhorar. Ele confiava muito em mim, ele sabia do meu potencial muito mais do que eu mesma. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver que eu poderia muito mais, que eu poderia ir muito mais. E comecei a me destacar na área de dissertação, comecei a buscar professores e fazer muitos textos, muitos projetos. Saí da faculdade com publicações em revista e aí começou toda a minha jornada profissional. Então foi uma jornada difícil, né? Mas eu sou muito grata, minha palavra é gratidão, porque toda a minha jornada profissional, ela teve tudo em movimento. E essa jornada profissional, ela não pode ser desconfigurada e nem descentralizada, ela está unida ao pessoal, não tem como. Não tem como. Está muito unida ao pessoal. E eu ainda assim com aquele propósito no meu coração que eu precisava imensamente dar uma casa para minha mãe. Eu precisava. Eu estudei para isso, né? E foi quando eu comecei a trabalhar. Logo em seguida já consegui os primeiros empregos. Trabalhei em vários empregos no início da carreira. Chegou um momento que eu tinha 5 empregos. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha tempo para nada, nem para sair, nem para paquerar. Não tinha tempo para nada, mas eu tinha um propósito, né? Como eu falei, que era realmente dar a casa da minha mãe. E mais ou menos com 1 ano e meio de trabalho, juntando bastante dinheiro, eu consegui de fato realizar esse sonho. Então, se alguém pergunta para mim ou faz uma pergunta, você se sente realizado com uma profissão? Eu sempre levanto a minha mão e digo que sim, eu sou uma pessoa realizada com minha profissão, porque o meu maior sonho eu já realizei no início da carreira. Eu já realizei no início da carreira, que foi presentear minha mãe com os ganhos que a nutrição me proporcionou. Mas foi muito trabalho, muita relação. E nesse propósito, nesse meio, no início da minha jornada, foi engraçado porque na minha vida, eu não sei explicar para vocês, mas geralmente os meses de setembro e outubro são os meses muito decisivos, né? Não sei se virada de ciclo, não sei exatamente. E aí eu tinha, né? Eu comecei a trabalhar no serviço público, prestei serviço para prefeituras, prestei serviço para o estado de Pernambuco. E me envolvi em várias áreas da nutrição, saúde, assistência social, educação, e comecei a clinicar. Desde o início eu comecei a fazer atendimento clínico. E a minha agenda começou a lotar, e eu comecei a ficar sem vaga, sem horário. E chegou mais um anjo na minha vida e falou assim pra mim, o nome dela é Suzy. Preciso lembrar, Suzy, de você. Vivian, abre tua agenda no particular, onde eu trabalho. E eu fiquei, será que vai dar certo? Ela vai dar certo, você tá lotada, abre lá. E eu comecei a abrir a minha agenda no particular ainda na cidade de Floresta e começou tudo a dar certo. Agenda lotada e os outros trabalhos envolvidos e eu comecei realmente a me firmar financeiramente, mas com uma carga de trabalho muito excessiva, sem tempo para nada, sem tempo para vida, sem tempo nem para descansar, não tinha tempo para descansar. Mas estava feliz.
E aí, então, nesse contexto, entrou mais uma pessoa muito especial na minha vida, que foi o meu marido, né, o Douglas. A gente se conheceu em Floresta. Como ele não era de lá, então mais um movimento aí se firmando para uma nova mudança. Como eu nunca tive medo de mudança, nunca tive esse apego de lugares, de coisas, eu me permiti mais uma vez em deixar tudo que eu tinha construído ali, tudo que eu tinha construído ali, e fazer um novo movimento e aventurar. Tentar aventurar numa nova cidade, um novo ambiente, conhecendo outras pessoas. E aí fui morar, né, já casada, em Juazeiro da Bahia, que é hoje o local que eu moro, né? Então comecei do zero, me inseri no mercado de trabalho aqui na cidade, na região do Vale do São Francisco, né? Entre Petrolina e Juazeiro, do zero. E mais uma vez, as pessoas foram importantes. Não só a minha coragem, mas as pessoas envolvidas foram muito importantes para cada etapa da minha jornada. Então, iniciei toda a minha jornada no Vale do São Francisco, começando do zero. Já estou aqui muito bem estabelecida. E dentro desse processo de movimento, de pessoas, não posso deixar de citar, né, as meninas, a Carla Rocha, a Sheila, que foram as primeiras pessoas que me deram a oportunidade de atender na sua clínica, né, na Clínica Narona. E aí começou todo o meu empenho em conseguir colocar o meu nome aqui no mercado. E eu consegui, gente, até que chegou um ponto que eu consegui largar, deixar o serviço público, né? Porque ainda assim eu trabalhava no serviço público, prestava serviço para o Estado. E eu decidi, não é esse lugar que eu quero ficar. Nessa jornada toda eu prestei concursos, eu não passei. Graças a Deus que eu não passei, porque não era aquele lugar que eu queria ficar. Muitas vezes eu estava ali prestando um concurso porque outras pessoas faziam, você não vai fazer? Eu prestava concurso muito mais assim pro Instituto Federal, que abria muitas poucas vagas e não era uma coisa muito frequente. E geralmente era uma vaga, era uma coisa muito difícil. Mas eu não conseguia passar. Mas eu não queria aquele lugar. Hoje eu também não quero aquele lugar. Então eu sabia a importância e comecei a me dedicar à nutrição clínica e hoje eu vivo de consultório. Tenho meu consultório, tenho outros projetos. Abri uma empresa hoje eu tenho uma empresa de eventos, então promovo também eventos na área de nutrição aqui na região do Vale. Então hoje eu sou uma pessoa muito feliz na minha área, muito grata para todo mundo que se movimentou dentro desse processo. Mas eu não posso deixar de citar aqui um grande divisor de águas também, que foi o meu mentor, o Everton Botega, que ele não só me deu oportunidades profissionais, mas ele me desenvolveu também como pessoa e como profissional. Ele me deu todo o caminho que eu poderia seguir, todas as ferramentas, e eu apliquei essas ferramentas. Então, toda essa jornada é uma jornada que ainda tem muitos sonhos, eu tenho muito a conquistar, eu tenho muitos sonhos a conquistar. Mas para que eu consiga conquistar esses sonhos, ou eu consiga evoluir muito mais na minha profissão, eu já me sinto realizada. Eu já me sinto realizada dentro da nutrição, porque o maior propósito que eu queria atingir, eu já atingi, e tudo que vem agora vem de Deus, vem do esforço, vem da coragem. Tudo que vem só soma. Então eu quero dizer para você que ou talvez esteja começando algum curso, ou esteja em dúvida, ou tenha medos. Eu queria dizer para você o seguinte, se eu pudesse lhe dar algum conselho, eu diria: siga seu coração. Nossa intuição, nosso coração, ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor caminho. Então, não vamos deixar que o nosso medo ou os nossos medos impeçam para a gente viver a vida que a gente sonhou.
Então hoje, por ter uma liberdade de tempo, a liberdade de tempo que eu tenho, eu me sinto muito mais ainda realizada. Porque não é somente sobre dinheiro, não é somente sobre riqueza, abundância, é sobre aquilo que te faz feliz. Então, acordar todos os dias para trabalhar com nutrição me faz muito feliz, me faz muito feliz. Então, é sobre o propósito, é sobre a missão de vida que você precisa descobrir e trabalhar nesse intuito, né? Porque o financeiro ele acaba se ajustando. Então, se eu puder te dar esse conselho, eu daria. Não tenha medo, coragem, coragem e siga o seu coração. Esse foi um pouquinho da minha história, das minhas passagens, das pessoas importantes que passaram pela minha vida, para que eu conseguisse construir toda essa minha jornada. Tenho muito a aprender, tenho muito a desenvolver, muitos projetos começando. Então, eu já queria te convidar para você continuar aqui, porque um dos projetos é esse canal. Então, continue aqui comigo, tá? Comente esse vídeo, compartilhe, me ajude a crescer nesse canal. E até a próxima.